Olá, seja muito bem-vindo ao JúlioCast. Desde já se inscreve, compartilha, deixa teu like e comenta também. Graça e paz, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do JúlioCast. Eu sou Judson Leite. E te convido desde já a compartilhar, se inscrever no canal, deixa teu like e comenta. Comenta que isso é muito bom e importante para a gente saber, querido, a sua opinião, beleza? E hoje nós estamos aqui, querido, para um bate-papo bem legal com ele, que tem as coxinhas mais gostosas da cidade. É Luísio Bispo, conhecido como Luiz da Coxinha. Seja muito bem-vindo, meu querido, ao JúlioCast. Obrigado, boa noite a todos. Queria aqui agradecer o convite para bater esse papo junto com você. Sei que a amizade aqui, né, do peito mesmo, junto com o Bengas. Valeu, que a gente campeão. decidiu aqui fazer esse bate-papo, né? Isso. Falar um pouco das experiências de vida. Sei que o convite aqui foi por você conhecer também um pouco da minha história. E hoje a gente vai compartilhar, né? Um pouco daquelas histórias que diz assim, rapaz, eu cabia para ter história, né? E vamos compartilhar um pouco para que vocês possam saber um pouco do testemunho, porque tem o testemunho e tem o testemunho, né? Que é aquele que você pode falar onde você teve vitória, não só é tristeza, mas assim, o quanto Deus, ele faz, ele supre as necessidades, ele transforma vidas, né, onde parecia que ia ser o fim, né, Deus fez, transformou, trabalhou, e assim, é algo que eu só tenho a agradecer a Deus, né, e poder compartilhar um pouco com vocês hoje. É Amém. isso aí. E também, querido, nós estamos aqui, ele pensou que eu ia esquecer dele, mas não ia esquecer dele não. Sejam muito bem-vindos, Nivaldo Júnior! Fala, galera. Fala, Justo, meu brother, mais uma vez aqui. É um prazer vir agora na Amém. companhia desse brother aqui. Sem palavras, para quem conhece Luiz, eu conheci pouco tempo, conheci através de Justo, no salão dele, né? Isso. E uma vez eu na casa de um brother, a gente tomando uma cerveja e ele pediu umas coxinhas. Ele até falou, não, tem uma coxinha massa aqui. Aí só deixa eu passar lá, quando ele trouxe meu irmão, tá de parabéns, viu? Eu lembro desse Quem dia. comeu da coxinha desse cabo aqui, sabe que é perfeito. É boa As mesmo. coxinhas fininhas ou grossa? Lá ele. É a diferenciada, Boa. É isso aí, desse jeito, meu irmão. É verdade, olha, aqui da cidade, querido, não é puxando sardinha porque é meu amigo não, certo? Que eu já comi lanche aí de todos de quem faz, né? Mas o dele é diferenciado. Ó, pra você ter ideia, o lanche dele é daquele que quando você vai comer em algum canto, você pega e come assim, oxe, isso aqui é de Luiz, que já conhece. É ou não é, Tem uma negão? marca dele ali, né? A Sabor. massa, ela é minha mesmo. Você não encontra na internet, em lugar nenhum, não. A massa da coxinha... Verdade, o sabor não tem. Você já sabe logo, Não velho. É de tem, Luiz isso aqui. não tem igual, não é isso? Pois é, querido, nós vamos aqui continuar com um bate-papo aqui com nossos amigos, certo? O irmão Luiz, glória a Deus. Quer mandar um abraço não para Davi, E para mandar um abraço Luana? aí pra minha esposa, que eu sei que vai estar assistindo. Meu filho também, minha irmã que tá em casa, né? Mônica. E eu sei que minha irmã Edna também vai curtir. Meu irmão Del, entendeu? Todos vão estar aí ligadinho aí assistindo. Quero que vocês comentem aí, né? E curtam, se inscreva para É estar isso aí, acompanhando. faz né? a É merchandising. lógico, porque a gente sabe que o objetivo aqui, ele é bom, né? E curta, compartilha, comenta, deixa teu like no sininho, que é para esse canal levar novidades todo dia para vocês. Mano. É isso mesmo. É isso mesmo. Que isso, querido, dá incentivo pra gente a criar mais conteúdo, entendeu? Pra gente ir atrás, né? Pra buscar pessoas bacanas com assuntos relevantes, certo? E hoje nós estamos aqui. Vamos continuar aqui, pessoal. Eu gostaria de saber de Luiz, né? Porque eu acho que muita gente não conhece você, Luiz. Verdade. Aliás, conhece. Mas de Luiz de onde Jatobá. o Luiz veio? Justamente, Isso. conhece o Luiz da Coxinha de Jatobá, mas de onde o Luiz veio? Isso. Eu sou natural de Paulo Afonso, né? Nasci em Paulo Afonso, Bahia,
aqui vizinho, a divisa, né, de Jatobá, faz Isso. divisa com Alagoas. Então, na verdade, eu sou de Paulo Afonso. Estou morando aqui em Jatobá há 20 anos. Fez agora, início do ano, fez 20 anos que eu moro aqui em Jatobá. Mas tem uma história longa aí, 44 anos, né? Então tem 24 anos aí que foi fora de Jatobá. Então É muitos não verdade. conhecem essa história realmente, Jutos. É verdade. Muitos não conhecem, né? Já se naturalizou Jatabaense. Já, né? Que bem Já, dizer, quase. já tá batendo quantos É. anos de emancipação? Tem mais. Tem mais, né? Tem mais de... Pois é, Não, então. tem... Você Agora lembrar agora, assim, de já faz, mente. já faz. É mais ou menos isso. Acho que quando eu cheguei aqui já tinha 2 prefeitos ou 3, mais ou menos assim. Pois é. Você já faz parte, meu filho, daqui. Já, não, É eu isso. gosto muito daqui, rapaz. De todos os lugares que eu já morei, de Paulo Afonso, aí de Paulo Afonso fui para São Carlos, São Paulo, aí dei uma passadinha ali pro lado de Betim, Minas, aí morei um tempo também em São Mateus, Espírito Santo, e desses lugares que eu morei, né, sei que muita gente fala mal daqui de Jatobá, né, assim, por ser uma cidade pequena, 14 mil habitantes, mas eu gosto muito dessa cidade, entendeu? Um lugar tranquilo, um lugar que é sossegado, segurança. Sei que em todos os lugares você vai encontrar, né, aquilo que presta, o que não presta, né? Vai Isso é encontrar verdade. problemas, dificuldades na saúde, na educação. Mas aqui, graças a Deus, foi um lugar que eu escolhi para viver, né? Um pouquinho decepcionado por causa do presente, mas vamos, É isso aí. né, Mas, continuar. assim, mas a sua família, seu pai, sua mãe, é natural de Pronto, Paulo Afonso? o meu pai ele é de Igara, Senhor do Bonfim, né? Ele é baiano. E minha mãe é de um lugar chamado Pesqueira, perto de Bimirim, Sei, né? sei. Aí naquela construção da barragem, muita gente ia para lá. Aí o meu avô faleceu, era 3 mulheres dentro de casa. E aí minha avó com as 3 filhas, né? A minha mãe, minhas 2 tias, foram para Paulo Afonso. E falar do meu pai, falar de Igara, lembrar dele assim, não tem como não contar a história. Como foi que ele chegou em Paulo Afonso? A história que eu cresci, né, até os 8 anos de idade, e quando a gente sentava para bater um papo assim também, a gente Certo. lembrar dessa história. Que ele casou a primeira vez lá em Igara, Senhor do Bonfim, daquele jeito, com arma, que a menina engravidou. E ele, do meio da turminha, assim, ele contava a história. Era um que tinha as condiçõezinhas, naquele tempo DNA não era tão comum, É, eu acho né? que E nem nos existia, anos, né? acho de 79 para Oxe, 80. acho que, DNA era a acho ponta que da arma, meu filho. Casa é Isso. casa. Aí se vira. a mulher disse que era dele. Aí pronto, é o que é o Aí DNA aí. juntaram os irmãos, o pai, e assim ele casou. Casou e ele contando a história, né? Que no meio da festa lá, ele já tinha deixado a bolsa pronta. Eita, menino. Sumiu, veio bater em Paulo Afonso. Pra correr, velho. Foi Deixou a embora. bolsa pronta pra correr, meu Quando chegou irmão. em Paulo Afonso, com 30 dias, casou com minha mãe. Se Eita, juntou. tá vendo? Aí, ó. Então quer dizer que o coração dele realmente não era pra aquela moça, né? Não era, não era. Ele disse que não dava, não. Será que ele já sabia da caminhada? E aí, assim, naquele tempo, na construção da usina, ele montou um restaurante. E assim, foi uma fase muito boa da vida da gente. Eu lembro, criança, a lembrança que eu tenho do meu pai, ele sempre saía para passear. Aí em Paulo Afonso, quem é de Paulo Afonso vai saber do que eu estou falando. A igreja São Francisco, ela tinha uma descida. A igreja era no alto e tinha uma descidinha de grama. Sim, sim. E ele brincava muito, levava muita gente para lá e descia bolando, brincava ali. Antes saía para passear, né? E eu tenho muitas lembranças boas, né? Ele acabou se tornando alcoólatra, chegou a falecer com 36 a 38 anos de cirrose Rapaz, alcoólica. novo. 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 E assim pra gente já foi um baque, assim, né? Pra eu, meu irmão e minha irmã, e minha mãe também, que era analfabeta, né? Confiava, assim, nas condições dele.
E aí, quando ele faleceu, a gente chegou a estaca zero, já começou a dificuldade daí também, né? Ele é, era um homem, assim, que eu lembro, quando eu lembro dele, hoje eu sou com meu filho um pouco do que ele foi comigo. É que muitas das vezes os pais, eles pensam muito em suprir, né, a necessidade, uma boa roupa, brinquedos. E o que eu mais lembro do meu pai é os momentos que a gente passou junto. Que a gente brincava na roça, quando a gente passeava, quando a gente brincava em casa, ele era muito brincalhão, entendeu? Lembro de uma viagem para Senhor do Bonfim, num Fusquinha, 3 crianças atrás, minha mãe, ele e um amigo dele. Instante, instante, ele parava o carro, aí dizia, eita, tá vendo, ó um barulho no motor, acho que um barulho estranho. Aí descia os dois. Aí ia pra frente do Fusca, pra olhar o motor, né? E passou a viagem, um tempo eles fazendo isso, toda vez parava na estrada, olha, tá ouvindo baixinho? Ó o barulho, ó. Descia. E minha mãe nem, quando chegou já perto já de Senhor do Bonfim, aí minha mãe disse, oxente, mas o motor é aqui atrás. Tá vendo que não tem história com o Fusca, que lá em casa era JMT, né? JMT, Jesus mandou trazer, né? Minha mãe É. quando desceu, tava as garrafas de pitu na frente, Rapaz. as garrafas de pitu, os velhos estavam descendo pra Pra tomar uma. olha, mas rapaz, E não vamos ver o podia motor. dizer que aí pronto, minha mãe começou a quebrar as garrafas no meio da pista. Eita. Mas foi assim, até hoje esse amigo do meu pai, quando ele me vê, a história que ele me conta é essa. Rapaz, eu lembro dessa viagem, rapaz, lembro? Ele me chama de baixinho. Lembra, baixinho? Mas, lembro. Ainda hoje ele é vivo. Ele é vivo, esse amigo É. do meu pai, ele ainda é vivo ainda. Mas, rapaz, interessante, né, Luiz? Ele tinha Aí desculpa pra ter dizer Quer dizer que a mãe dizer, mas o motor é atrás, né? Não? Só que ela demorou A captar a mensagem. É que o motorista era movido a diesel. Tinha que abastecer. Rapaz, pense. Pois é, Luiz, é desse jeito, meu amigo. Mas assim, você disse que morou em São Paulo, morou no Espírito Santo. E na sua trajetória, assim, de lugares diferentes, assim, qual foi o lugar que você mais gostou de morar, assim, fora? Em São Carlos. São Carlos foi a minha adolescência. Cheguei lá com 14 anos. São Paulo, já quando você sai do interior, né, aqui do Nordeste, vai para uma cidade no Sul, é totalmente diferente. Né? As amizades, lá ninguém tem o costume de estar nas portas, sentado, batendo papo. Isso. Como a gente tem aqui, né, no Nordeste, por causa do calor. Às vezes vai dormir mais tarde, né? E senta um pouquinho ali na calçada, aí chega um vizinho, chega outro, começa a Chega contar um, história. chega outro, traz uma garrafa de Uma café garrafa e de vamos café, conversando, né? Os meninos dormem logo do lado, ouvindo as histórias. É desse verdade. jeito mesmo. E lá, foi onde minha mãe foi para trabalhar, né? Onde a vida da gente melhorou bastante. Ela começou lá como doméstica, foi mais valorizada, porque aqui no Nordeste o custo era, né? Não valorizavam, na verdade. E ela casou de novo, né? Onde teve 2 irmãs, Mônica e Janaína, que para mim são como filhas hoje, me chamam de pai, né? E lá, assim, teve os momentos do auge, né? Que foi onde meu padrasto começou a trabalhar, começou a construir Certo. casa, minha mãe. E, infelizmente, depois de umas férias, ele começou a se envolver com umas amizades lá. E aí foi onde chegaram a, né, dar fim, né? Ele chegou a ser traído por esses amigos e é onde a vida dele foi ceifada ali. E mais uma vez, parte eu com minha mãe, já tinha casado, né, no grupo dos jovens que a gente tinha lá. Cheguei a casar, meu filho nasceu lá também, lá em São Carlos. E aí teve que voltar para Paulo Afonso. Mas lá foi onde eu passei minha adolescência, assim, onde tive amigos, né, gostava. Mas tu veio, assim, com quantos anos de lá tu veio? Eu vim com 22 anos. Então moraram um bocado de tempo, foi? Morou de 7 a 8 anos. Quando eu fui pra lá não tinha 14 anos ainda, tinha 13. Aí eu já completei 14 anos lá e quando a gente veio embora pra Paulo Afonso de novo,
Aí já tava com 22 anos. Então aquela adolescência, né? Aquele momento dos jovens, né? De você crescer, namorar. Então foi mais nessa idade aí. A parte interessante é que vai ligar com o meu futuro hoje é que nesse período aí, querendo ou não, a gente, assim, eu tinha uma turma e tinha aqueles que usavam drogas também, né? Querendo ou não, num grupo de jovens, né, tem aqueles mais tranquilos, tem aqueles que... E só que aquilo me chamou a atenção. Tem algo que me fez não entrar nessa área aí da droga. Curiosidade tive de provar, de tanto ver, que nem diz, você acaba sendo um produto do meio, acaba lhe atraindo. E às vezes, por curiosidade, dependendo com quem você vive, entendeu? Você pode entrar em caminhos que pode te levar, entendeu? E eu sempre ensino para os jovens assim, que uma decisão errada tomada na juventude pode prejudicar toda a sua idade adulta. E sem falar que prejudica a família também, né? E Porque uma justamente. curiosidade leva às consequências, né? Que tem. A gente justamente. jovem, quando a gente é jovem, a gente acaba fazendo muita loucura sem pensar na empolgação, pra mostrar que também é da galera. E aí, negão, Isso. Eu? Tu tem cara de doidão. Não, graças a Deus não. Meu único vício mesmo era Danone. Aí- Trambolona. Deca. Não. Stroll. Pode não. Isso é bullying, viu? O negão gosta de malhar. Pronto, essa parte aí é a parte de isso aí. saúde, né? É parte de saúde. Tá E fazendo também, efeito. apesar também que a malhação, ela libera, como é o Não. nome? Quando você começa a fazer uma atividade física, eu até falei no outro podcast aqui, né? Você começa a liberar, assim, através, quando você começa na juventude fala 16, 17 anos, você está com trabalho hormonal já bem acelerado. Então você tem uns resultados, uns ganhos bons. Para quem tem, quando fala de genética, ela vai acelerar um processo muito bom. Quem não tem, ele vai bater para poder ter resultado. Tá entendendo? Quando a gente já fala idade, a gente entra na academia para envelhecer com saúde, não é? Então, quando eu falo envelhecer com saúde, cara, entra estética, saúde. Porque quando você tá bem fisicamente, você tá bem mentalmente. Porque você Justamente. tá feliz, libera. Quando você tá. Endorfina. A endorfina, já tinha essa. Esqueci até esse não bonito. Olha. Endorfina. Pois é, então. Endorfina. Eu que falo sempre isso. Eu convido você sempre. Já convidei o Luiz. Luiz sempre disse que vai ter uma desculpa pra ir. Todo dia eu vou. Todo dia ele vai. Não, justo é do mesmo Não, jeito. mês que Todo vem. dia. Mês Esse que que ajeitou a vem. bicicleta, ajeitou a rodinha e agora vai pedalar. Vai. Agora eu Ainda bem quero que ver. Mês tem. que vem. Agora eu quero ver você que disse que tá fazendo exame Tô também. sem Quando voltar. bicicleta. Não, mas tem academia, você tem moto ali, você Não, mas desce ali. brincando, eu acho assim que é necessário, né, a gente também cuidar da saúde, né? Sim. E você que tem uma história muito boa para falar aqui, que eu sei que daqui a pouco vai entrar nesse quadro. E eu acredito que se você começar a buscar o lado, não seja só academia, não. Vamos caminhar, fazer uma atividade física aeróbica, isso vai ajudar muito. E somente esse cidadão aqui, viu, Lucas? Que teve Isso. um pré-infarto aqui e ele vai precisar sim fazer uma atividade física. O método Vamos. liberar, faça. Vamos fazer, sim. Não Pois tinha é. dessa. Faça porque, bicho, a gente já passou os 40. É isso aí. Todos nós aqui, né? E a gente quer ver os filhos da gente crescendo e a gente quer ter saúde para acompanhar o crescimento deles. E agora diga uma coisa. Você falou aí de influências. Quero dizer aos jovens uma coisa muito séria. Você, meu querido, você que estuda, que faz faculdade, certo? Você que anda com outros jovens igual a você. A palavra do Senhor diz que nós temos que lembrar dele na nossa juventude, querido. E uma coisa é certa. Caminha pelo certo, jovem. Não aceita
opiniões da cabeça de outras pessoas que não seja seu pai, sua mãe, pessoas que possam realmente ter algo a te oferecer. Porque nós vimos aqui o nosso irmão Luiz falando que por ele ser um produto do meio, sabe o que é isso, querido? É você estar inserido entre várias pessoas estão em uma vibe ali e você não faz parte daquilo, mas você está inserido naquele momento ali. E isso pode criar, que nem ela até falou, um desejo, uma vontade, de querer despertar algo. Querido, e é um caminho sem volta. E o pessoal acha que o envolvimento, desculpe entrar assim, não, foi influência de um amigo. Não, eu acredito que é o despertar da curiosidade. Eu acredito também. Porque a amizade, cara, você sabe diferenciar. Não é você deixar de falar com aquela pessoa ali ou não, e andar, não. Bom dia, boa tarde. A gente tem que manter o padrão de educação que a gente recebe da família da gente, dos pai e mãe. Pai e mãe, né? Mas eu acho que a empolgação é onde faz a coisa acontecer. Empolgação no momento, não é a influência de amigo. Mas amigo influencia. Não, influencia. Amigo influencia. Influencia, mas... Tudo que você, desculpa, assim, tudo que, assim, um exemplo, que quando você convive muito, por exemplo, se eu estiver aqui junto com vocês, ele acende um cigarro, você acende um cigarro, eu não fumo. A gente se senta, a gente anda junto, vamos pra festa, vamos juntos, você acende um cigarro. Foi assim que eu cheguei um dia, passei 6 anos, fumei 6 anos ainda. Certo. E bebi, você vê, meu pai, eu tinha 8 anos quando meu pai morreu de cirrose alcoólica. E no meio dos jovens, era mais ou menos 16 jovens que tinha num grupo, tinha meninas também, só meninos, eram mais de 16 jovens, no bairro Antenor Garcia, em São Carlos, São Paulo. São Paulo. E eu lembro como eu comecei a fumar. Uma turma, a gente saía, entendeu? Aí ali bebia, a gente ia pras festas, barzinho. E eu lembro que eu olhei pra todo mundo fumando, só eu não. Aí eu disse, gente, aí, rapaz, me deu um aí, vá. Aí o menino me deu um cigarro, ó, faça assim, Luizinho, não vou dizer como é pra não... né? Isso. E ali eu comecei a fumar, né? E no meio, porque assim, querendo ou não, você acaba sendo... se eu disser a você assim, se eu viver com pessoas que gostam muito de futebol, que falam de futebol, entendeu? Automaticamente é comum eu começar agora a me interessar por futebol, eu conversar sobre futebol. Isso acaba sendo comum. Toda regra é exceção. Como, por exemplo, no caso da droga. Luiz, mas tu já provou, já usou? Nunca. Nunca provei por causa de uma cena. Não foi assim por não ter tido curiosidade. Porque eu via fumando, eu via usando. Então aquilo atraía a curiosidade, entendeu? De saber como é. Às vezes querendo acabar novo, na adolescência, quer se sentir enturmado. Isso. Né? É tanto que entre eles, ninguém nunca me ofereceu. Dessa turminha, nunca me ofereceram. Quer, Luizinho? Nunca. Mas uma vez em casa, tava tendo um churrasquinho em casa, os colegas, os amigos, que era comum, né? Cada um ir para casa de um amigo, combinava um sábado, que a turma trabalhava também. E chegou um primo, não vou citar o nome, né? E ele chegou assim meio olhando, né? Meio delirando, acho que ele estava no efeito da droga, né, acho que já perto de uma overdose. E aí ele, né, parou e disse, vão me pegar, e se acocorou no canto assim, da parede. E ali ele tirou a roupa, ficou nu, e urinou e defecou ali. E eu via o restante da turma rindo, zombando, entendeu? Zombando dele, tirando onda. Tá doidão, vai pegar. Então aquilo me assustou. Eu tinha mais ou menos aí 16 para 17 anos. Porque eu vi assim, poxa, o cara tá passando mal. E a turma tirando onda. Então aquilo ficou na minha mente. Poxa, e se eu provar? E como se diz, né? O alcoólatra, ele não se torna... Começa com uma primeira dose, o primeiro gole. Né? A droga... provou, né, tem, né, alguns que diz, dependendo da droga, ela já pode provocar uma dependência. E ali me assustou, onde eu e o meu amigo pegou ele, arrastou ele. E você se viu ali, né? Isso. Porque a gente, na curiosidade, a gente, poxa, deve ser legal, massa.
Mas quando você vê algo acontecendo com os outros, você imagina, poxa, se fosse eu As ali. consequências. Eu É presenciei, complicado, não, eu é. presenciei as consequências, entendeu? Então eu fiquei na mente, poxa, e se eu ficar igual aquele cara? Então toda vez que batia a curiosidade ou aquela, né, aquela vibe de você estar na onda, na resenha ali, você querer, automaticamente eu tinha medo, porque eu vi aquela cena, algo que me traumatizou, que ajudou. E aí onde o que eu falei que ia ligar com minha vida hoje. Tinha uma prima do meu padrasto, ela era da igreja católica. E ela louvava na igreja católica, e aí me chamou um dia para ir. E quando chegou lá, ela me convidou para fazer parte do grupo jovem, né, da igreja Rosa Mística, lá em São Carlos, lá em Santa Garcia, no bairro. E aí, Jutsu, hoje a minha base de evangelho vem daí. Desse convite, eu comecei a conhecer o evangelho, fui professor de catequese, fui professor de crisma, perseverança, né, onde, né, tive que estudar. E nas aulas, eu sempre buscava trazer, assim, conselhos, orientação para jovens, por ter tá vendo e vivenciando muita coisa. E eu lembro que eu ouvi isso, do padre Ronaldo, era o padre daquele tempo, e ele disse: olha, Luizinho, um erro que você possa cometer. Ele me deu esse conselho em algo que eu ia fazer que foi bem interessante. Um erro que você cometer na sua adolescência, na sua juventude, pode prejudicar toda a sua idade adulta. E isso ficou na minha mente. Eu cresci com isso, então eu entendi e tentei passar isso para outros jovens. Esse conselho eu recebi quando outra casar com 18, com 17 anos. Nunca aconselho. Toda regra é exceção, mas não é comum. Um exemplo, como é que dois jovens, né, que está acontecendo muito hoje, você está vendo hoje aí muitas mães solo hoje, né, que não é mãe solteira, mães solos, hoje muitas meninas com 17, 18 anos, 16 anos, está realmente crescendo muito, já com filhos, porque estão achando que pelo conhecimento que tem através de celular, né, muita informação, que hoje tem muita informação, acha que já são, compreendem já muita coisa e já podem decidir a vida deles. E eu comecei a dar esse conselho, que o quê? Para casar tem que ter os 10 dedos. Amor, carinho, dedicação, fidelidade e respeito. Água, energia, gás, supermercado e remédio. Se você não tiver condições de ter... E agora, desculpa aí ter cortado você, não esqueça da internet não, viu? E ainda tem isso. Mas Eu a entendi agora. internet, olhe, viu, Jutos? A internet ainda pode pegar a senha do vizinho. Agora vamos para os 5 dedos. Água. Você não vive, nem que seja num barreiro, você vai ter que ir buscar. Tem que buscar. Não tem como você viver sem água. Energia. Nem que seja o querosene, vela, você vai ter que comprar, Vai ter que comprar. né? Gás, que é o, né, não é só o gás, por exemplo, você vai ter que arrumar ou lenha, ou álcool, ou carvão, mas você vai ter que procurar algo para cozinhar a comida, água, energia, gás, supermercado é o manter alimento, o o mantimento. alimento, né? E remédio é os momentos difíceis da vida a dois, que hoje tá assim, se casa, mas se não der certo, separa. É A primeira verdade. dificuldade, entendeu? Você não tem a habilidade, a sabedoria para casar. Minha irmã, ela cometeu esse erro. Eu disse, começou a namorar com um rapazinho de 14 anos e eu vou dizer o nome dela, Janaína, que sirva de exemplo, né? Ela vai te dar uma surra. Vai viu? não, que vai. ela sabe hoje. Janaína, Não é que eu sou contra, é seu pai, viu? não, mas que ela pode colocar isso como um testemunho para você ver que não é algo que eu tô dizendo assim porque eu não concordo. Sei que Certo. toda regra tem exceção. Isso. A gente vai encontrar casais que começaram a namorar com 15 anos, estão casados até hoje. Eu. 30, entendeu? Então toda regra Comecei tem a namorar exceção. com 15 então, não é anos, algo, tô mas até o comum, hoje. por Aqui, ó, exemplo, ó. aí, ó, Você consegue ler declaração de aqui? amor.
Olha, Casado com uma mulher maravilha. Marciana, te amo. eu vou arrumar um namorado pra casar. Eu disse, Não, aí. como é que você vai casar? Por exemplo, vocês vão se juntar, dois jovens com 16, 17 anos. Não terminaram nem o ensino médio. De menor, como é que vai trabalhar? Aí, querendo ou não, eu tô aqui com homens de mais de 40 anos e a gente sabe Eu que só isso tenho aqui 18. é carne. É carne. A gente, por ter uma vida ativa, sexual, aí tem nossas esposas, né? Tenho minha esposa, né? Cada um tem a sua parceira. Eu digo a você, não tem maturidade. Os hormônios, entendeu? Vai chegar uma hora, se a gente não tiver cuidado, a gente cai em tentação. Sendo casado, sendo cristão, se a gente não fugir, se a gente não buscar realmente, não estar em conversas, não estar no meio de rodas, entendeu? De escarnecedores, conversinha, amizadezinhas, aquelas conversinhas de brincadeira, aquelas coisas. Se a gente não tiver cuidado com toda a experiência da vida, né, de 40 anos, que, né, precisa chegar a 40 anos, não ter a maturidade de ter aprendido nada na vida, né, tem as exceções mesmo. Tem uns que chegam nessa idade sem. Mas você tem que ter lições. E aí, tem Tô 40, negão? lascado. Não, Não foi pra você não, negão. não. Eu vou fazer 28, tô crocante. Pronto, ótimo. Então, eu nunca aconselhei. E aí, pelo teu conhecimento, e aí eu comecei no meio da igreja, né? Comecei a indo para os encontros, palestras, e fui tendo orientações, e entendendo o quanto era importante a decisão que eu precisava tomar na minha juventude. Que era importante estudar para ter uma profissão, o casamento teria que ser no momento certo. Primeiro, lembrar dos 5 dedos, eu teria que ter condições para isso, entendeu? E esse conselho eu ouvi porque eu comecei a namorar, a minha ex engravidou, e aí eu cheguei uma vez em casa e ela disse, olha, o leite que tinha acabou. E o arroz que tinha também, o que tinha eu acabei de botar no fogo. E aí eu fiquei, meu Deus, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Morava nos fundos, numa casinha de uma tia dela. E aí eu tomei uma decisão que poderia ter acabado com minha vida. Poderia ter destruído com minha vida. Eu tinha uma garrunchazinha de 2 tiros. Era lampião mesmo. Não, e era um ponto final. E era um ponto final lá onde eu morava. Isso lá em São Carlos. Em São Carlos. E tinha uma turminha que, às vezes, quando precisava de dinheiro, pegava o ônibus com dinheiro, né? E eu disse, oxe, vou fazer isso. E aí foi onde esse padre Ronaldo chegou, na porta de casa, e disse, Luizinho, vamos ali mais eu? E foi distribuir uma cesta básica. Uma caminhoneta da igreja, eu lembro até hoje. E eu não disse nada, aquele orgulho, e eu não disse nada. E aí ele saiu, entregou a cesta básica. Quando chegou na porta de casa, ele disse, essa daqui é sua. E aí eu não aguentei. Ali eu já, né, naquela hora ali, eu disse, meu Deus, o que eu ia fazer? Aí eu contei pra ele, né? No caso, Pô, Deus mandou a provisão. Isso que mais tinha na cesta era o arroz. Eita glória. E aí eu comecei a chorar. Quando eu comecei a chorar, ele disse, o que foi, Luizinho? Aí eu fui contar a história pra ele, o que eu tava prestes a fazer. Aí foi onde ele me deu esse conselho. Uma decisão errada, tomada errada. Nessa fase, você pode acabar com toda a sua vida. Você poderia acabar com sua vida, a vida do seu filho, da sua esposa. Porque assim, você vai pra fazer algo que é errado, você não pensa nas consequências. Às vezes a gente diz, que nada, eu resolvo, eu Justamente. posso, entendeu? Mas isso pode prejudicar toda a sua idade adulta, imagina. Pessoa orgulhoso, né? Isso, e aí ele disse, me diga o que é que você está precisando, conta comigo. E aí ele comprou o leite, né? Eu lembro até hoje que além de ir lá comigo na farmácia, comprar o leite, né? Ainda me deu dinheiro e disse, Luizinho, toda vez que você precisar, por favor, não pense nisso, entendeu? E eu aprendi, né? Comecei, né, no evangelho, buscando, fui líder de grupo de jovem lá, né? Participei do primeiro encontro. Isso lá em São Carlos. Em São Carlos, do primeiro encontro Jocasc, né? Que era os Jovens Sim, Cabinianos. no caso, isso aí era quando você estava na igreja católica. Católica, isso. Ah, certo. E conheci o evangelho, né? Busquei o evangelho e aí foi onde minha vida
foi sendo transformadas. No caso, você era professor de catequese? De catequese, de perseverança, de crisma, Perseverança, crisma, entendeu? isso. Crismei algumas turmas também. Essa frase de 5 dedos, se eu soubesse, eu não tinha casado não, bicho. Não, não casa. Porque eu a desafiei- se você é um... Isso. Eu desafiei a lei da matemática, casei, dividi nada pra 2. Não tem como. Dividiu nada pra 2. Foi, Isso. porque eu não sabia dos 5 dedos. Eu vou chegar no meu casamento pra você ver. Pois Entendeu? é. Não tem como dar certo. Não tem como. É impossível. Por quê? Porque isso aqui é vital. Não tem como você tirar. Tente tirar. Não tem Ei, como. uma lógica dá pro meio, É porque falou aí. é essencial, né? É essencial. Se todo Entendeu? mundo parasse pra pensar igual você falou agora, bicho, eu acho que pra casar hoje, véi, meus pais sempre falaram, quem casa quer casa, né? Isso. Então, essa lei aí você falou dos 10D daí, bicho, é algo que é de se pensar mesmo, porque a gente casa na empolgação do momento, porque eu amo, porque eu quero a Os carne, o hormônio, os hormônios. desejar que a gente, tanto você querer que a pessoa tá toda hora ao seu lado, que quando você começa, os primeiros meses de casa, começa a vir a dificuldade, só gera confusão. Isso. Porque a mente Não tem desocupada já tem um ditado, né, que não fala. tem maturidade, não. São pessoas que estão sendo transformadas. Elas estão saindo de uma adolescência, entrando na juventude, aonde está se descobrindo um mundo, aonde o corpo está em formação ainda, está sendo formado. Então, nem maturidade para decidir realmente o que eles querem. Se a gente for pensar, a gente nessa idade, que a gente passou por essa fase, Isso. a gente se achava inteligente, Justamente, né? A é. gente se achava que a gente já sabia tudo da vida. Tudo da vida, entendeu? A nem gente já- começou a viver ainda, né? Isso, a gente já nem queria ter viveu logo 18 nada. anos para ter a liberdade, para poder sair para onde quisesse, fazer o que quisesse, entendeu? Justamente. Então, assim, a gente passou por essa fase. Só que o conselho que eu dou, no mínimo, o ensino médio. É, Se no terminar o mínimo. ensino médio hoje, você termina isso, você não reprovar nenhum ano, é 18 anos, 18, 19 anos. Então, você agora vai sair para o quê? Para um curso técnico. Então, vai lá para 20, 21, 22 anos. Automaticamente, você já vai estar procurando um trabalho. E eu oriento as meninas, né? Eu vou até deixar aqui um conselho. Se o cara chegar a 22 anos, conheça o histórico. Às vezes pode ter algo, toda regra é exceção. Eu gosto muito de falar isso para Isso. você não acabar julgando, né? Às vezes aquele que por um motivo ou outro, por uma ocasião ou outra, acabou acontecendo e não chegando ao que eu vou dizer. Eu, sendo uma menina, uma mulher de 20, 22 anos, chegar para um cara para namorar e o cara com 22, 23 anos não tem uma profissão, É. não ter terminado nem o É ensino complicado médio, isso aí. Viu? entendeu? Hoje a gente não tem desculpa. Naquele tempo da gente Era ainda mais tinha, difícil. era mais difícil. Antigamente os pais botavam para trabalhar, não tinha negócio de estudar não. A pessoa se relacionar com quem não tem um compromisso, sonhar é bom, mas quando você cai na realidade é diferente. Isso. O jovem, eu digo porque eu sou sonhador ainda, né? Eu fui jovem, não Dá é pra porque eu tô perceber. crocante hoje que eu não posso dizer. Mas a gente sonha. Meu pai falava, meu filho, você é muito sonhador. Mas a gente sonha, se a gente não estudar para buscar, a gente vai se atrasar na frente. Tem gente que tem uma sabedoria de ganhar dinheiro, mas não é ganhar dinheiro, é trabalhar para o dinheiro vir. Não é isso? Isso, não é ganhar dinheiro. Olha, preste atenção, põe uma coisa na tua cabeça. Não é ganhar dinheiro, querido. É você fazer dinheiro. Beleza? Exatamente. Nós que somos trabalhadores, põe uma coisa na tua cabeça, nós não ganhamos, certo? Porque tu tá vendendo a tua hora, então tu tá fazendo dinheiro. Tudo que você faz, tu tá fazendo dinheiro. Exatamente. Ei, Luiz, agora é interessante. Tu falou a tua trajetória aí na igreja, né? Que acompanhou, tudo belezinha, que já foi coroinha, catequista, né? Professor de catequese, Então foi né? coroinha. Não por nenhum problema não, é porque não cheguei a... Não fui coroinha não, entendeu? Ah, coroinha você não foi, não. Não né? cheguei a esse. Não, Quando eu não cheguei, foi eu já coroinha. tinha meus 19, 18 para 19 anos. Aí foi quando eu cheguei, não dava mais para ser coroinha, não. Já comecei logo liderando os jovens, sendo Bom, mas professor. bom. É isso aí, o cara é Bichão topado. mesmo. Agora eu vou perguntar a tu.
nós conversou, tudo belezinha, mas eu queria saber como foi que tu veio parar aqui em Jatobá. Pronto. Aí, Foi... Não, aí onde Foi tem. o amor que trouxe o homem, Rapaz, minha rapaz. esposa diz que aí tem história, viu? Quando eu começo a conversar com o pessoal, ela diz: Ei, vai sentar pra conversar com ele? Aí tem história, viu? Senta que lá vem É por isso que o história. brother lá, ele já leva um dozinho pra Luiz Palha Sim. pau. Entendeu? Porque assim, como foi que eu vim parar em Jatobá? Quando, né, o meu padrasto, né, chegaram a ceifar a vida dele, tivemos que vir embora. E aí eu deixei tudo, né? Porque assim, eu e minha mãe, a gente tem uma parceria, porque assim, por ser portador de anemia falciforme, então ela sempre esteve do meu lado e sempre me ajudou. Mesmo quando eu casei, ela dizia assim: "Olha, Luiz, quem for casar com você tem que aceitar o pacote completo", que era ela e minhas duas irmãs. Isso. E aí quando, né, ceifaram a vida dele lá, ela teve que vir embora para Paulo Afonso, porque lá não tinha como viver mais. Porque ela ficou com medo, entendeu? De acontecer alguma coisa com ela, com as filhas, comigo também. E aí eu deixei tudo lá. Deixei uma geladeira, cama, fogão. Deixei tudo. E lá não se vende, né? Lá o pessoal bota numa calçada e... E aí em 2002 a gente voltou para Paulo Afonso, né? Lá de São Carlos. Para mim já estava bem, né? Graças a Deus. A turminha que a gente tinha, o grupo de jovens, né? Espiritualmente eu tinha parado de fumar, parado de beber. E aos 20, era pai já de uma criança de 3 anos, né? Me juntei, não cheguei a casar, com 18 anos, 18 para 19 anos. E aí veio a dificuldade, a gente chegou aqui em Paulo Afonso em 2002, e ela continuou por ser analfabeta, foi trabalhar, né? Conseguiu benefício, eu recebi um benefício que era do meu pai, estava no meu nome, quando ela ficou viúva, então quando ela ficou viúva de novo, não podia ficar os dois benefícios no nome dela. E aí o interessante, que eu cheguei para minha mãe no INSS, aí disse, para você ver, olha, a gente tem que viver e agradecer a Deus todos os dias e aproveitar, curtir. Para mim esse é o momento que eu estou curtindo, entendeu? Com vocês hoje. Eu não sei Certo. quando será uma nova oportunidade. Oxê, Terá entendeu? muitos, meu Isso, amigo. mas a gente não pode garantir. E eu vou explicar por quê. Da próxima vez, queremos coxinha aqui.